Então, boa noite a todos. O meu nome é Rodrigo Lins. Bem-vindos ao Clube de Infectologia da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. É com muito prazer que hoje recebemos, então, o Hospital Geral de Nova Iguaçu e teremos a apresentação de um caso clínico e teremos também a palestra do nosso professor convidado. Gostaria de convidar, então, a doutora Amanda, residente de primeiro ano do Hospital Geral de Nova Iguaçu, para fazer a apresentação do caso. Amanda, se você quiser, já pode compartilhar a sua tela. Boa noite a todos. Se tiver algum problema aí em compartilhar, você me avisa. Está aparecendo direitinho? Está aparecendo, mas não em tela cheia. Está aparecendo o teu PowerPoint com os slides à esquerda. Agora sim, tela cheia. Tá bom. Boa noite, meu nome é Amanda Lima da Cunha Souza, sou médica residente do primeiro ano de infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Vou apresentar hoje para vocês o caso clínico abdômen agudo em decorrência de tuberculose peritoneal, com orientação e supervisão do Dr. Roberto, que é o chefe do Departamento de Infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu e chefe da Residência Médica de Infectologia. Paciente JNR, 46 anos, sexo masculino, pardo, solteiro, natural de Nova Iguaçu, como história patológica pregressa. Tinha um diagnóstico de tuberculose pulmonar e não tratada. Em relação à história da doença atual, há cerca de um mês antes da internação, apresentou um quadro de perda ponderal de aproximadamente 15 quilos, hiporexia e febre vespertina. Foi admitido no nosso serviço, com quadro de dor abdominal difusa, de forte intensidade, estado geral. Tabagista, sendo a carga tabágica de 33 maços ano. Foi admitido na emergência do hospital em 4/6/2022. O exame físico da admissão apresentava hipocorado, 2 cruzes em 4, anictérico cianático afebril, ausculta cardíaca sem alterações, ausculta respiratória, murmúrio vesicular abolido em base esquerda. Apresentava ainda abdômen distendido, palpação superficial profunda difusamente e ascite com sinal preparótico positivo. Em relação aos exames laboratoriais da admissão, o paciente apresentava hemácias de 2,24, hemoglobina 5,7, hemácia 7, leuco 3.160, bastões 3%, plaquetas 148.000, de país sanguíneo positivo, TAP 14,1 e NR 1,09. 8, glicose 72, ureia 109, creatinina 1,12, TGO 46, gama GT 0,11, indireta 0,13, sódio de 4, amilase 14, 5,3, VDRL não reagente, proteína C reativa, quantitativa 12,8. Ainda na admissão, foi realizada uma tomografia computadorizada de abdômen, que evidenciou a presença de grande quantidade de líquido livre na cavidade abdominal, e a presença também de halo necrótico nos linfônodos mesentéricos. Foi realizada também a tomografia computadorizada de abdômen, que evidenciou a imagem de tuberculose pleural, tuberculose pulmonar em atividade e derrateral maior à esquerda. Em 5/6, o paciente foi submetido à laparotomia exploradora. Durante o procedimento cirúrgico, foi constatado um grande bloqueio envolvendo as alças do delgado e realizada a drenagem de aproximadamente 4 litros de líquido de aspecto purulento, sendo esse encaminhado para análise. O paciente transferido no mesmo dia para a sala branca, que é o nosso isolamento respiratório do Hospital Geral de Nova Iguaçu.
Após essa abordagem, ele apresentou eliminação da secreção purulenta pela ferida operatória e foi reavaliado pela equipe de cirurgia, que sugeriu uma nova tomografia de abdômen. Essa nova tomografia mantinha a coleção purulenta na região hipogástrica, foi iniciado o Tazocin, 4,5 gramas intravenoso de 6 em 6 horas, e o paciente evoluiu com drenagem espontânea da coleção, sem necessidade de nova abordagem cirúrgica. Em relação à análise do líquido peritoneal, nós realizamos a dosagem da adenosina deaminase, veio 127, AR negativo, bacterioscopia, ausência de crescimento bacteriano, proteína Sotretis 3,5, celularidade com predomínio de linfócitos e GASA 1,1. Foi realizado BAR em 2 amostras com resultado negativo e teste rápido molecular com resultado positivo à rifampicina, iniciado o esquema RP. Realizado o teste rápido para HIV com resultado positivo, confirmado em 2 amostras. No dia 21/6, nós recebemos a contagem de CD4, veio 30, e carga viral 209.490. Iniciamos as profilaxias para as doenças oportunistas com Bactrim e azitromicina. Após 15 dias do início do RIP, foi iniciada a terapia antirretroviral com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, em dose dobrada, 100 mg dia. Durante a internação, o paciente apresentou edema de membro inferior direito, empassamento de panturrilha, sinal de algumas da bandeira positiva, realizado um Doppler que confirmou trombose venosa profunda, iniciado Clexane em dose plena. Durante a internação ainda, o paciente apresentou lesões na região perianal, sugestivas de herpes simples, foi iniciado o ciclo com melhora clínica. Apresentou ainda lesão ulcerada, com bordos elevados, dolorosa, fundo purulento em região inguinal à esquerda, sugestiva de linfogranuloma venéreo, realizado tratamento com ácido, 1 grama uma vez na semana, mas também com melhora clínica. O paciente apresentou neuropatia periférica pelo RIP, nós iniciamos piridoxina, 40 mg um comprimido ao dia, com melhora também. Após a melhora clínica e laboratorial, o paciente recebeu alta hospitalar e foi encaminhado ao ambulatório de infectologia. No momento, nós estamos aguardando o retorno do cliente para o nosso ambulatório. Bom, agora vamos para a discussão. A tuberculose é uma doença infecto-parasitária transmissível, crescente nos países em desenvolvimento, principal órgão acometido é o pulmão, entretanto, outros órgãos também podem ser afetados. Em relação à tuberculose peritoneal, ela representa o sexto sítio mais comum de tuberculose extracorpórea, 2% da doença. É uma enfermidade que atinge todas as faixas etárias. Principalmente, a gente nota uma maior prevalência nos pacientes de 45 anos. Os principais fatores para o acometimento peritoneal são a cirrose hepática, diabetes, tratamento com anti-TNF, doentes com insuficiência renal crônica em diálise peritoneal e com a infecção pelo vírus HIV. Em relação à patogênese, as micobactérias elas podem infectar o peritônio por diferentes mecanismos, né, como a disseminação hematogênica dos bacilos do sítio pulmonar para outros focos secundários, como o peritônio, ou pela ruptura linfonodal, disseminação gastrointestinal ou tubária. É uma doença de curso geralmente insidioso e pode ter como manifestações febre, dor abdominal, emagrecimento e ascite exudativa linfocítica, além da efusão pleural. Também podem ser constatadas, né, outras manifestações, como sudorese noturna, distensão abdominal e diarreia. No exame físico, além da ascite, a gente pode também perceber em alguns pacientes hepatomegalia e esplenomegalia. Quanto ao diagnóstico laboratorial, a análise bioquímica, citológica e microbiológica do líquido peritoneal auxilia a confirmação diagnóstica, geralmente com exudato, proteínas, predomínio linfocitário. É uma patologia que deverá sempre ser considerada nos pacientes com ascite linfocítica de causa desconhecida e aqueles pacientes com GASA inferior a 1,1. Em relação à análise do líquido acítico microbiológica, apresenta baixa sensibilidade, o BAR, em torno de 3%, e positividade de 35% para o exame que a gente pode lançar a mão, a dosagem da adenosina deaminase, que é uma enzima produzida pelos
linfócitos, sobretudo os T, e macrófagos ativados, que participam do metabolismo das purinas. Geralmente, são encontrados altos níveis no líquido pleural, pericárdico, acítico e líquor nas formas extrapulmonares. Tem uma sensibilidade que gira em torno de 100% e especificidade de 95% para a tuberculose. A análise histológica é o padrão ouro no diagnóstico de tuberculose peritoneal, geralmente evidencia os granulomas caseosos. Em relação ao diagnóstico imaginológico, a gente consegue lançar mão principalmente da tomografia computadorizada e ressonância, né, e a tuberculose peritoneal ela pode ser classificada em 3 tipos. Seca, com predomínio de espessamento peritoneal, mesentérico, com nódulos caseosos, linfonodomegalias e adesões fibrosas, molhada ou úmida, notadamente por ascite livre ou loculada, podendo ou não estar associada ao espessamento do peritônio. E fibrótica, com um acentuado espessamento mental e emaranhado das alças intestinais com aspecto clínico de mastite com ascite loculada. Nesse caso, a gente pode fazer até o diagnóstico diferencial com carcinomatose peritoneal. Em relação ao diagnóstico iniciais da tuberculose peritoneal, carcinomatose peritoneal, como eu falei anteriormente, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, amebise, linfoma e também adenocarcinoma. Se tratar de uma doença de curso insidioso e com quadro clínico muito inespecífico, o diagnóstico ele torna-se por vezes um desafio. Então, a gente deve sempre pensar na hipótese diagnóstica de tuberculose peritoneal nos pacientes na faixa etária mais prevalente, como eu falei anteriormente, de 35 a 45 anos, e em pacientes com aqueles fatores de risco para a doença, paciente com insuficiência renal crônica, em diálise peritoneal, diabético, cirrose hepática e com infecção pelo vírus HIV. Um adendo antes de finalizar a apresentação, além desse caso que eu apresentei para vocês, nós fizemos diagnóstico de outros 5 pacientes com tuberculose peritoneal, 3 desses pacientes seguiam esse padrão dos fatores de risco e da faixa etária, e outros 3 não apresentavam fatores de risco, e a faixa etária, o mais jovem, tem 15 anos, e o terceiro, 24, 15, 16 e 24, então foge um pouco do padrão. Então, pensar bastante, considerar bastante o diagnóstico de tuberculose peritoneal nesses pacientes com ascite, febre e dor abdominal. As referências. Muito obrigada. Parabéns, Amanda, pela apresentação do caso. Obrigada. Doutor Roberto quer fazer algumas considerações sobre o caso antes da gente passar para a parte das perguntas? Vou falar sim, Rodrigo. Então, a gente já convive com a tuberculose aí há muito tempo, né, com suas variadas manifestações, mas agora que a gente tem estruturado melhor o serviço, lá no hospital tem chamado a atenção os casos repetitivos dessas formas extrapulmonares, principalmente nas intraabdominais e em espondilodicite também, que são alguns outros casos que a gente teve e chamaram a atenção assim. Eu acho que está conseguindo fazer mais diagnóstico, mas dentro delas, da tuberculose peritoneal, que deu entrada como um abdômen agudo, como a Amanda descreveu aí, o paciente foi abordado cirurgicamente, permaneceu ainda drenando, e quando começou o RIP, ele começou a melhorar essa parte, foi meio diferente para a gente. Tem esses outros casos fora da faixa etária, como ela disse, 3 adolescentes sem outras doenças, e um outro jovem era com HIV, e agora a gente tem um outro paciente de 40 anos que não tem comorbidade nenhuma. Então, de março para cá, que a gente começou a residência, a gente tem pelo menos esses 6 casos de tuberculose peritoneal,
todos com ADA bastante alto. A gente tem dificuldade de fazer o histopatológico lá, agora que a gente está conseguindo acordar mais com a cirurgia para tentar fazer as biópsias, né? Como eu tinha te falado, o hospital tem essa visão mais de emergência, urgência, então a intervenção ali no pessoal da cirurgia é mais importante ainda que o diagnóstico, mas a gente está conseguindo acertar isso. E a gente chamou a nossa atenção até para botar em discussão com os colegas para ver nos serviços aí como é que são a apresentação desses casos também. Então, 6 pacientes para a gente nesse período de março até agora, junho, né? Eu achei bastante significativo. E fora essas outras situações, o mal de spot, a gente pegou alguns casos. Eu estou vendo aqui o professor Carlos Henrique, que é o nosso neurologista lá do hospital, a gente acompanha esses casos também, está participando. Ele pode corroborar com a gente essa situação. Mas talvez seja para uma outra apresentação, e quem sabe, para a gente falar de mal de pote. Mas é isso aí. Estou aberto aí às perguntas. Obrigado, Rodrigo. Opa. Então, vocês têm acesso com alguma facilidade a PCR ou para vocês é difícil de fazer uso desse método diagnóstico? O PCR é um pouco mais difícil, a gente tem que mandar para o LACEN e ele demora um pouco mais, mas a gente tem tentado buscar o melhor, com mais utilização para isso. Tem buscado meios aí para tentar utilizar esse mecanismo também. Para você ver, a gente não conseguia nem fazer o ADA antes. Agora que a gente tem conseguido, talvez isso está ajudando a fazer mais diagnóstico também, que é um exame mais simples. Beleza. Vocês acham que essa incidência tão alta de casos mais complicados tem um pouco de demanda reprimida também da população, né? Você falou que a área que vocês cobrem é uma área bastante grande, né, em número de pessoas. Eu acho que sim, eu acho que a gente deixava de fazer muito diagnóstico e agora tem conseguido mais. É isso que eu te falei. Tem essas 6 de tuberculose peritoneal, de tuberculose óssea, mais umas 4 ou 5 também, e isso tudo de março para cá que a gente tem conseguido fazer esse diagnóstico. Esses de peritoneal, eu não estou nem contando as intestinais, né? Mas o que chamou a atenção, acho que é demanda reprimida, assim. Eu não sei em comparação com o serviço dos colegas aí, mas eu acredito que seja isso. Eu já vou passar também para os colegas fazerem mais perguntas, mas pega esses casos, cara, começa... Eu ia falar convidado a mandar esse trabalho para o próximo Infecto Rio, porque esse Infecto Rio acho que já acabou o prazo para o envio de trabalhos, mas vou falar intimado, cara, junta esses casos, pelo amor de Deus, para mandar para a gente depois. Sim, isso até estou conversando com a Amanda, vai ser o TCC dela, e talvez seja sobre a tuberculose peritoneal, e como eu já tinha falado também, antes de começar a residência, alguns alunos os acadêmicos já têm coletado bastante os dados, né? Uma delas é até a Tereza e o Guilherme, que estão no grupo, eles têm coletado isso, a gente tem juntado isso tudo aí para poder documentar melhor. O grande problema era ficar muito na suposição, então a gente tem conseguido juntar melhor os diagnósticos agora, vai conseguir fazer mais isso. Beleza. Pô, muito legal, cara. Então, vamos abrir aqui para perguntas. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta para a Amanda e para o Roberto? Eu queria perguntar, se for possível, qual é o nível socioeconômico desses pacientes? Nós sabemos que agora tem uma fome grande no país, né? Com o preço dos alimentos bastante caro e o grande desemprego. Eu queria saber, então, qual o nível socioeconômico desses pacientes, e desses outros que vocês viram. Tudo bem? Quem perguntou, não vi aqui. Suzy. Suzy, tudo bem? Então, desses 6 pacientes, o nível econômico bastante baixo é desse paciente do caso. Do outro paciente que tem HIV, que é o paciente de 24 anos, também é bem baixo. E dos adolescentes é de baixo, assim, um nível baixo, mas que tem uma boa alimentação e tem família estruturada. Dos 3 adolescentes, até os pais são bastante presentes e não é classe baixa, mas não no nível que estão os outros 2 pacientes com AIDS. O outro paciente de 40 anos, ele também tem um nível de qualidade alimentar razoável, também não é tão ruim assim. Tá, obrigada.
porque eu acho que vai aumentar. Mas, enfim, Eu também muito acho. obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigado, Suzy. Mais perguntas, comentários sobre o caso? Eu tenho. Oi, Tânia. O que eu queria comentar, até que complementa um pouco a consideração da Suzy, né? O nível de pobreza, né? Que a gente está com nível de pobreza muito alto, mas eu, em algum momento, eu perdi algumas coisas. Desculpa, porque toca no telefone e eu fico vendo. Mas que ele falou agora no comentário dele que tinha os adolescentes de padrão socioeconômico melhor. Mas você vê como a apresentação tardia desse cara, um cara com HIV. Provavelmente ele se apresentou de forma tão grave porque ninguém fez esse diagnóstico antes. Né? Embora que tuberculose peritoneal ou tuberculose intraabdominal, às vezes é muito difícil de você diagnosticar. Então, eu lembro de um caso de um paciente meu, era um colega até, e ele tinha umas elevações de amilase e lipase, e ele teve, num determinado momento, uma pancreatite, que foi feito o diagnóstico de pancreatite, tá? E, de vez em quando, subia aquela amilase e lipase, e eu falava para ele, você está bebendo? E ele falava, não, raramente, mas ele gostava, ele saía, bebia vinho, uma pessoa de bom padrão, e ele dizia que bebia muito pouco. Eu falava, você não pode beber de jeito bom. Enfim, a gente fez todos os exames que a gente poderia fazer, inclusive uma duodeno-pancreatografia, com uma biópsia pancreática, um negócio lá, e não deu em nada. E o que aconteceu, quer dizer, não, ficou com pancreatite que melhorava e piorava com a ingestão de álcool. Passado um tempo, ele sumiu do consultório e eu fui procurar. Eu falei, cadê você? Você sumiu. Ele, bom, primeiro ficou de mal comigo para sempre, até hoje não fala comigo, porque eu não fiz o diagnóstico de uma tuberculose pancreática que ele tinha, que, na verdade, o diagnóstico foi feito porque ele fez um abscesso peritoneal. E aí, sim, ele teve que ser drenado, e quando foi drenado, cresceu a micobactéria tuberculose. E eu havia feito hemocultura, tudo que vocês podem imaginar, procurando por que ele tinha essa alteração, eu fiz. Então, assim, não é só ser de padrão socioeconômico baixo, mas é que, às vezes, é um diagnóstico muito, muito difícil. Então, nesse caso desse paciente, eu já tinha feito várias coisas e teve pessoas que normalmente a gente não faz, porque ele tinha um ótimo plano de saúde, a gente conseguia fazer, e o diagnóstico só saiu quando ele fez um abscesso e está de mal comigo até hoje. Foi embora, nunca mais ficou comigo, porque eu errei o diagnóstico dele, não fiz o diagnóstico de tuberculose dele. É complicado, né? Então, esse caso desse paciente que a gente descobriu HIV na internação, ele até cursava com pancitopenia, provavelmente doença avançada também, né? Mas um desses adolescentes, ele foi internado com a gente no hospital uns 2 meses antes, com uma diarreia. Internaram por síndrome diarreica. Aí o que ele ficou que a gente tem uma parte de clínica médica também por causa do R1, ficou até com a Amanda também, esse pacientezinho. Então fizeram os exames todos, liberamos, voltou para o ambulatório de DIP, retornou com ascite, fez tomografia, coleção purulenta, aspirou líquido, ADA altíssimo também. Então, uma coisa que se arrastou por mais de 2 meses no adolescente de 15 anos. Hoje ele está muito bem, o ADA deu, acho que é mais de 200, respondeu rapidamente, o RP também. Então, para ver como é difícil, ele até ficou com a gente lá na clínica, eles fizeram diurético terapia no paciente, melhorou no primeiro momento, e quando ele voltou no retorno, voltou com essa coleção intraabdominal, e a gente conseguiu drenar e fazer esse diagnóstico, iniciar o tratamento, e melhorou bastante o paciente. De 15 anos também, tem um bom grau. Mas é para ver como faz certas diferenças, como a doutora Tânia falou, um paciente talvez com um grau social melhor, né? Então, a doença não vê dinheiro também, né? É claro que mais nos pobres, mas pode ser em qualquer um. Eu ia fazer outra pergunta. Só uma outra coisa, doutora Tânia, só complementar uma outra coisa também, que eu acho que passou batido, mas
quando até a gente briga tanto com os cirurgiões aí, fica brigando com eles, mas quando fizeram a drenagem, a primeira laparotomia, se pensou também nessa situação toda que um colega falou de espessamento peritoneal. Então, foi uma das coisas que a gente puxou para investigar melhor o paciente. Às vezes, lá no hospital, quando a gente pede algumas coisas da cirúrgica, eles não coletam material, esquecem, mas esse aí conseguiu ver isso. Tânia, antes de você fazer a pergunta, eu posso fazer só um comentário? É que o caso de vocês ainda teve essa síndrome consumptiva de perda de... Acho que foram 16 quilos, né? Uma coisa assim, num período curto de tempo, né? E isso nossa, para a gente parece que acende uma baita de uma lâmpada, né? Câncer, tuberculose e HIV, gente, esses três ali já entram na investigação, mas em pacientes que têm perdas ponderais mais discretas, às vezes não é um diagnóstico fácil, né? Às vezes a gente até fala, olha, o camarada tinha meses aí e tudo mais, mas às vezes quem pega esse caso no início e não tem esse, por exemplo, então um alerta importante, pode ter um caso de diagnóstico bem difícil para fazer, né? Sim, foi o que aconteceu com esse adolescente que fez a coleção. Ele emagreceu significativamente, era um cara magro, assim, mas teve uma perda importante, mais de 10% do peso no mês, e com essa diarreia. Fez essas sorologias todas negativas e o diagnóstico de tuberculose só veio depois dele ter alta, estabilizar clinicamente, sem diagnóstico. Aí a gente acompanhou pelo ambulatório e conseguimos fazer o diagnóstico. Beleza, desculpa, Tânia. Fala aí sua segunda pergunta. A minha segunda pergunta foi se nesse rapaz, se vocês falaram desculpa, vocês fizeram a punção da medula óssea, porque ele era pancitopênico, então uma consideração importante, né, é tuberculose disseminada. Uhum. E ele poderia ser pancitopênico por isso. Sim, não, foi um pensamento justamente, ele também tinha tuberculose pulmonar, né, doutor? Então, nada, eu não impedia, mas a gente iniciou o antirretroviral, ele teve uma melhora dos parâmetros hematológicos, e no final a gente acabou que não fez biópsia de medula. A gente tem um pouco de dificuldade para fazer o aspirado e a biópsia agora que a gente está conseguindo fazer nesses pacientes, mas estava tendo dificuldade também que não tinha material para fazer o procedimento. A gente tem conseguido fazer isso agora. A medula, a gente deixa um pouco ela de lado, né? Sim, porque é difícil muito. Às vezes, mas ela é um excelente local para diagnóstico, né? Eu acho que todo mundo da infectologia ama medula, os residentes lá vêm falando que no tempo de residência que a gente fazia, amava. A gente pegou, agora, esse ano que começou a fazer legal com a hematologista, já pegamos uma leishmaniose visceral lá no hospital, e outras cositas mais aí da parte de hematologia, né? Mas eu acho muito importante, eu até falava com as meninas que a gente tem feito esses procedimentos no centro cirúrgico, né? Mas em períodos antigos lá na residência não fazia em centro cirúrgico. Mas agora a gente tem feito todas elas no centro cirúrgico, aspirado como a biópsia. Muito obrigada pelas respostas e obrigada pelo caso, pela apresentação e pelos comentários. Excelente. Tem perguntas aí no chat, né? Desligado. Agora que eu vi, tem perguntas no chat. Verdade, vamos lá. Luiz Fernando, parabéns pela apresentação. Nos pacientes com TB peritoneal, vocês têm observado piora da CIT por recuperação imune? A gente fez o diagnóstico de 2 pacientes com HIV. Esse paciente do caso, ele não teve piora. O outro paciente, ele iniciou antirretroviral e apresentou a piora da CIT com aumento do CD4. É um outro paciente que a gente está acompanhando no laboratório. Esse sim apresentou, mas não foi muito significativa. Mas piorou, foi até um questionamento dos alunos lá e dos colegas, que o paciente aparentemente melhor e piorando da CIT, mas já também foi controlado agora. Beleza, mais perguntas? Alguém quer fazer ainda algum comentário? Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Roberto, nesse segundo caso que você teve de SIDA, vocês também diagnosticaram TB pulmonar, TB disseminada mesmo? Porque um diagnóstico diferencial sempre para pensar é MAC, né? Isso. Então... O outro paciente, que na verdade foi antes desse caso que a gente apresentou, foi... O que chamou muita atenção foi pela entrada dele, que foi o abdômen agudo, né?
Foi depois. Esse outro foi no início do ano, já na residência, mas no início do ano ele tinha só tuberculose peritoneal, não tinha outros concomitantes. E teve essa alteração depois de iniciar o antirretroviral da reconstrução imune. É um cara que a gente está acompanhando no ambulatório já também. Mas ele não tinha outras... Ele apresentou melhora só com RIPE. Tá bom. Tem mais pergunta? Ih, ficou mudo. Mudo. Peraí, eu não sei se é uma pergunta ou um comentário. Espera aqui. Além da presença de um grande infectologia, Carlos Henrique. como o professor Roberto Falsi, isso, Carlos Henrique, devemos ressaltar a melhoria de acurácia no diagnóstico das formas extrapulmonares de tuberculose, a presença do programa de residência médica em infectologia do HGNI. Legal. Não, o professor Carlos Henrique é o nosso neurologista lá, é um baluarte da educação médica também, ele está sempre acompanhando os casos com a gente. Ele que ajuda a gente nos casos de espondilodicite aí, nos mal de Pote, que a gente tem visto alguns também. Beleza. Está aqui o Dr. Luiz Fernando também. Só gostaria de reforçar a importância de termos nos serviços os frascos de hemocultura específicos para micobactéria e acesso ao teste rápido molecular. Sim, o acesso ao teste rápido molecular a gente está conseguindo fazer, apesar de não fazer no hospital, faz no posto, a gente tem conseguido, o teste rápido tem conseguido com facilidade, e os frascos de cultura para micobactéria está com um pouco mais de dificuldade aí, mas a gente vai conseguir ter. Eu acho muito importante também. É engraçado, assim, eu tive uma experiência uma vez num hospital que eu trabalhei, em que o pessoal simplesmente não aderia a fazer os pedidos para o frasco específico. Então, da gente conseguir, sei lá, até uma cota lá de 30 frascos mês, e, nossa, passado um ano e a gente não conseguir fazer 2 pedidos no frasco específico, né? Então, todos os frascos que eram solicitados ou tinham sido solicitados pela CCH ou pela... lá não tinha serviço específico de infectologia, né? Então, era a CCH e mais um cara que poxa, ele ficou sensibilizado e tal, então ainda tem a questão desse esforço de sensibilizar os colegas para a suspeita de uma doença fúngica, que você vá precisar do método ainda de fazer o hospital lembrar que existe um frasco de hemocultura específico, né? Mas aí não é nem pergunta, isso aí é terapia minha, desculpa. Eu acho que é a terapia de todos isso, né, Rodrigo? A gente tem sempre muito entrave. Ali a direção tem apoiado bastante a gente, mas é o hospital geral, a gente tem algumas dificuldades para outras coisas, mas na medida do possível está sempre apoiando e sempre junto ali no serviço. Tanto que a gente conseguiu montar esse serviço, a enfermaria, tudo, com o apoio da direção, lá, da Secretaria de Saúde também. O serviço está bem estruturado, como já te falei, te convidei lá para visitar a gente, assim que tu puder, bastante ocupado, né? Mas está o convite feito aí para ti, para a doutora Tânia também, se puder, conhecer o nosso serviço, simples serviço. Vou com o maior prazer, cara. Vou com o maior prazer. É só dar uma liberadinha aqui na agenda e vou feliz da vida. Eu também. Vou com você, Rodrigo. Beleza, já dou carona para a Tânia. Vamos passear. Beleza, gente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Ok. Então, na ausência de perguntas ou comentários, a gente encerra, então, aqui a apresentação do nosso caso clínico. Parabéns, Roberto. Parabéns, Amanda. Tinha uma acadêmica, né? Como é que era o nome do acadêmico, gente, que ajudou vocês aí no caso, para vocês darem os créditos? É, Tereza. Então, aí, parabéns a Tereza Tereza também.
que participou aí do caso clínico. E dando sequência, então, no nosso evento mensal, gostaria de chamar o Marcelo Leite para fazer a apresentação sobre privacidade e segurança de dados. O Marcelo já é um conhecido meu de longa data, e a gente começou a trabalhar junto por conta de algumas coisas do meu doutorado, e o Marcelo virou um grande especialista em privacidade e segurança de dados. Né? O Marcelo eu vou, na tua apresentação, já vou me enrolar, porque ele é membro da ANPPD, a NADD, a gente não sabe o que são essas siglas, Marcelo. Então, até na tua apresentação vou precisar de ajuda, cara. Então, me conta aí um pouquinho do que você faz, e vamos falar um pouquinho de privacidade de dados e segurança de dados na área da saúde. Boa noite, doutor Rodrigo Lins. Boa noite a todos os doutores que estão acompanhando. Parabéns à apresentação. Mais cedo estava acompanhando aqui, né, aprendendo um pouquinho mais, ficando um pouquinho mais perdido, então agora deixa eu tirar vocês do perdido de vocês. Eu sou gestor de privacidade pela IAPP, que é o Instituto Internacional de Profissionais de Privacidade. Sou encarregado de proteção de dados pela ANPPD, que é a Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, e sou membro convidado da NADD, que é a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Então, eu embarquei nessa área de proteção de dados e privacidade de cabeça, trabalho com isso, sou analista de dados em saúde há mais de 15 anos já, de onde eu venho, eu sou filho de médicos, então já tenho experiência com clínicas, hospitais, implantação de sistemas, e foi natural chegar nessa parte agora, porque todo mundo que trabalha com segurança da informação deve algo a uma leizinha chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a 13.709 de 2018, que entrou em vigor em 2020, ali no meio da pandemia, final do primeiro ano da pandemia, e que veio trazer uma novidade, né? Se há 30 anos atrás o Código de Defesa do Consumidor transformou todo mundo em consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados faz a mesma coisa, cria os titulares de dados. Eu convido, a gente vai bater um papo aqui, eu e o Dr. Rodrigo, mas eu convido todo mundo, gente, bota no chat qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente responde, né? Tem bastante coisa para a gente falar, num espaço até curtinho de tempo. Mas o que importa é que agora, todos nós que sempre tratamos com os dados dos pacientes, com os dados dos clientes, com os dados dos nossos funcionários, de forma regular e sempre pensando que isso faz parte do jogo, esse jogo mudou um pouquinho. A gente tem que pensar e a gente tem que, principalmente, informar esses titulares de dados por que a gente precisa pedir dados pessoais e o que uso que a gente vai dar para esses dados. Beleza. Marcelo, me conta o seguinte, cara. Eu sempre tive na minha cabeça uma impressão de que a LGPD era uma lei que tentava incentivar as pessoas a terem um software seguro, né? E eu associava muito a LGPD ao uso de sistema de informação. E depois, conversando com você, eu aprendi que não é nada disso, que é um negócio infinitamente mais abrangente que isso. Então, de repente, a gente não podia começar a nossa conversa falando da abrangência disso, e de que segurança de dados é uma coisa que vai além do que a gente coloca dentro do computador. Bom, as leis de privacidade, né, no mundo, na Europa, no Canadá, enfim, diversos países têm, e diversos estão criando as suas.
elas dizem respeito à segurança da informação. E segurança da informação é essa coisa abrangente que você mencionou. Porque o dado, ele não está no computador, ele não está só no celular e na rede social, ele está no papel também. Então, o dado pessoal, o dado do nosso paciente, o prontuário, a ficha do funcionário, tudo isso é abarcado pela LGPD. Né? O dado lógico no computador, ele é natural que a gente pense nele primeiro. Mas esse dado está naquele papelzinho que está andando desde o balcão até lá dentro. Né? O centro cirúrgico, a sala de exame, o consultório, todos esses papéis que vão e voltam, a pulseira do paciente, e tudo isso está protegido. Né? Eu devo, para usar o dado dessa forma e de todas as formas, se ele é um dado pessoal, eu devo proteger ele, mas eu também devo informar o titular, né, o meu paciente, a pessoa física, de tudo todos os motivos, a minha finalidade e com base em que legalidade eu estou pedindo aquele dado. A gente aqui está falando para a área da saúde, então eu vou dizer, a legalidade está dada na LGPD, né, no artigo 7º, a gente tem a importância de pegar dados pessoais para a tutela da saúde. E a tutela da saúde é em si uma base legal, uma hipótese de tratamento extremamente abrangente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o legislador cria a proteção do titular de dados, a proteção de dados pessoais, ele olha para a área da saúde e já encontra uma área extremamente regulada. A gente tem o Conselho Federal de Medicina, a gente tem conselhos regionais, então a gente tem o voto, né, o juramento dos médicos, né, que consta em si a privacidade, o sigilo médico-paciente. Então, olhando para uma área extremamente regulada, é onde o legislador vira e fala, bom, vocês tratam dados pessoais, é impossível fazer medicina, tratar saúde sem dados pessoais, então vocês tratam com base na tutela da saúde. Esse é um guarda-chuva, debaixo do qual todos nós que estamos conversando aqui trabalhamos praticamente diariamente para tratar nosso paciente, para manter o nosso prontuário. Só que não basta eu olhar na lei e dizer qual a legalidade de eu pedir esses dados pessoais. Eu preciso informar o titular de dados por que eu preciso desses dados pessoais. Então, ainda é um trabalho educativo. E aqui eu vou fazer um parêntese que é muito interessante, que tanto a LGPD reconhece que a medicina já trazia em si a proteção de dados pessoais, que quando ela dá a tutela da saúde, ela vai além, ela faz um elo entre isso e a necessidade de informar o titular de dados. Então, o que eu quero dizer? Aquele consentimento pleno e informado que a gente precisa dar ao paciente, que o médico já conhece, para chegar à mesa de cirurgia, para tratar aquele paciente em uma terapia continuada, esse consentimento faz parte da LGPD. O acesso ao prontuário, por exemplo, é uma coisa que a LGPD chama de pedido do titular de dados da sua transparência. São a mesma coisa. Né? Os colegas advogados ainda vão falar sobre como na LGPD a letra da lei não é tão exata, mas a verdade é que eu já olho para o Conselho Federal de Medicina e penso, ok, eu preciso fazer um prontuário. O que o Conselho Federal de Medicina, antes da LGPD, já me dava sobre o prontuário? O prontuário tem os seguintes dados que eu precisarei guardar atualmente por 20 anos. Né? E o prontuário é uma montanha de dados pessoais, né? Que eu guardarei por 20 anos, que eu protegerei por 20 anos. O Conselho Federal de Medicina já dizia sobre proteção de dados, né? E muito antes da LGPD. A regulação original da qual eu estou falando para o prontuário é de antes de 2010. E
Marcelo, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Eu tenho uma pergunta, pode fazer no meio? Deve. À vontade. Não, porque ele falou um negócio agora, a guarda dos prontuários por 20 anos. Há pouco tempo, eu perguntei isso, a gente tem um consultório com 6 médicos, né? Já fomos 8. E às vezes eu vejo que as pessoas vão embora do consultório e largam os seus prontuários. E eu fico andando atrás, e aí saiu essa dúvida, e alguém falou, não, são 10 anos. Eu falei, olha, eu achava que era para sempre. Eu achava, os meus estão guardados para sempre, lá há 1000 anos. Agora, eu queria perguntar também, quer dizer, além de confirmar que seja 20 anos, e os laboratórios? Quanto tempo eles são obrigados a guardar os resultados dos pacientes? Porque os laboratórios também disponibilizam por um tempo, depois você não consegue pegar. A regra é a mesma, são 20 anos também. Tá? Confunde-se bastante com 10 anos por conta de outros documentos. Na verdade, assim, a gente tem uma lista, né? A gente trabalha com isso, a gente divide, compartilha listas inteiras. 10 anos é do advogado. E aí, muitas vezes, né, o médico vai perguntar ao advogado e não ao Conselho Federal, legalmente, por quanto tempo ele tem que guardar dados. E convenhamos que 10 anos já é bastante tempo. Então, o advogado está acostumado com isso, ele passa adiante a informação dele. Mas para o Conselho Federal de Medicina são 20 anos, atualmente, o prontuário. E os laboratórios. Tá? Se aplica a eles também, porque da porta para dentro de um laboratório também é tutela da saúde. Tá? E a tutela da saúde vai trazer essa regulação do Conselho Federal de Medicina. Mas, por exemplo, quem é eterno? Educação. O seu histórico escolar, universitário, ele pode ser necessário até o final da sua vida. Então, ele é praticamente eterno. Né? Escolas, faculdades, universidades... A menos que a universidade acabe, né? Que é o caso da minha. Não, isso é algo assim, muito outra. debatido. Oi, doutor? A minha também acabou e os dados foram para outra universidade. Então, eu ainda tenho meu histórico escolar. Eu acho que é um lugar na UFRJ que eu posso pedir. Eu me formei na Gama Filho, né? Mesma coisa que eu, mas eu achei que eu não tinha mais, não. Mas tem. Eles não conseguem, assim, papel timbrado da Gama Filho, né? Mas eu tenho porque eu guardei, guardei, né? Mas... legal, boa, né? essa é boa. Pois Obrigada. Mas, por exemplo, dados financeiros são 5 anos, que é aí quem designa é a Receita Federal. Então, é muito dispar, né, dependendo da área em que você trabalha, por quanto tempo os seus dados ficarão guardados. Quase todos esses casos que eu estou falando aqui por obrigação legal, que é uma outra hipótese de tratamento também. Né? Então, quando eu trato dados pessoais, eu tenho que observar dentro da LGPD, dentro da lei nova, por que eu estou pedindo esses dados pessoais. Né? Com base em que eu estou pedindo esses dados pessoais. E o mais importante e preocupante, porque estamos aqui falando também de pesquisa, qual o tempo de vida desses dados? Todo dado pessoal precisa ter um tempo de vida que seja indicado ao titular quando eu coleto. E aí eu pergunto, mas a pesquisa médica pode acabar? Ela pode, em algum momento, ser deletada e jogada para escanteio? Não, porque senão, né, elimina o método científico por trás. A gente vai, obviamente, usar desses dados pessoais, ela vai ser verificada por pares e compartilhada. Né? Isso tudo é muito complicado. Mas o que a doutora falou é muito pertinente. Aí a minha empresa acabou. E a minha obrigação de manter esses dados? Isso tudo, claro, a lei é nova, a lei está em vigor há 2 anos, ainda tem que ser muito debatido pela autoridade nacional. Em pesquisa clínica, até tem algumas pessoas aqui que vivem a pesquisa clínica um pouco mais do que eu, mas, se não me engano, são 5 ou 10 anos, né? Tem várias exigências, que seja um lugar protegido da água, protegido de incêndio, que seja trancado,
Existem umas exigências todas por escritos, não sei, o Alberto acho que entrou agora, a Carla também está aí, trabalha bastante com pesquisa clínica, não sei se vocês podem me confirmar se são 5 ou se são 10 anos. E aí depois da tua publicação, que seria um tempo ali que a pessoa poderia contestar. E existem algumas revistas que pedem que você torne disponível todos os dados que você usou, se você estiver falando de uma base de dados maior, mais complexa, e às vezes isso fica depois online no site da revista como material suplementar, junto com a publicação, né? Ainda tem isso. E tem como órgão regulador também os comitês de ética, né, que também fazem muitas solicitações quando você submete teu estudo com relação ao LGPD. O meu trabalho de doutorado, que é a criação de um software, eu tive que ressubmeter para o comitê de ética 2 vezes por conta de explicações sobre segurança e privacidade de dados. O Alberto respondeu aqui que são 5 anos, e ele comenta que a integridade de dados é uma tendência, assim como a ciência aberta e a disponibilidade, mas ainda não são exigências em todas as revistas. Isso. Então, você veja, eu tenho a obrigação de manter por 5 anos para pesquisa, mas se esse dado veio de um prontuário, esse prontuário vai durar bem mais. E aí eu comento com o doutor. O quanto a pesquisa melhora o dado, volta para o prontuário e vice-versa. Né? O quanto essas duas coisas se retroalimentam. Né? Eu tinha uma pergunta para você, porque a nossa realidade médica, em termos de documentação, é alguma coisa entre muito ruim e uma catástrofe. Né? Então, tem prontuário médico que é uma coisa horripilante. Você vê aqui a página da esquerda, a página da direita, e parece que transcorre uma semana em 2 páginas ali. Você não vira a folha e já passou uma semana da vida do camarada lá. E a pesquisa clínica... Adorei! Nossos colegas ortopedistas, né? Não, gente, é todo mundo, para. Os prontuários são muito mal escritos, não é só ortopedista, é muito mal escrito. Mas não é também só uma questão de tamanho, né? Porque tem isso que eu falo dos camaradas de ortopedia, tem os camaradas de terapia intensiva que às vezes escrevem 2 páginas que não dizem nada, né? Mas, independente, né? Voltando para a parte da pergunta, às vezes a gente tem um prontuário muito pobre e é nítido como a pesquisa clínica melhora muito a coleta de informação e, obviamente, por consequência, o serviço prestado. E aí eu queria te fazer essa pergunta, cara, porque a gente tem a obrigação de guardar, teoricamente, às vezes, um dado pior durante 20, 30 anos, e um dado muito mais rico vai ser perdido em 5, né? Isso me provoca um incômodo na alma, assim. Então, vamos aproveitar. Das obrigações que eu, hospital, eu médico, eu controlador de dados, que é o termo que a LGPD usa, qualquer um que coleta dados pessoais para tratar, tenho com o titular. Uma delas é a qualidade dos dados. Então, se eu tenho dados melhores, isso tem que se refletir em todas as minhas bases de dados. Então, se a pesquisa está coletando dados melhores do que o prontuário originalmente tinha, não é só permitido, é necessário para a LGPD que uma coisa melhore a outra, que elas duas se alimentem dessa forma. Né? Eu tenho a obrigação de transparência, que é o que eu já informei, dizer para o titular tudo que eu vou fazer desses dados antes de eu coletar. Né? Eu tenho a obrigação de informá-lo caso ele me pergunte, né, quais dados eu tenho, como eu coletei, de onde eu tirei. Se eu inferi esses dados dentro de um exame ou por uma pesquisa, isso tem que estar constando quando o titular vier me perguntar. Né? Ele tem o direito de me perguntar e de saber. E aí, olha que interessante, no artigo 2, que são as determinações gerais por que se está colocando a LGPD, eu tenho a liberdade de expressão e de informação,
no parágrafo 3, e no parágrafo 5, desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, dentro desses dois, o que eu estou dizendo? Eu não estou colocando a LGPD para impedir o avanço, para impedir o trabalho de nenhuma das áreas, né? Nem da saúde, nem da pesquisa. Então, assim, partindo desse princípio, eu vou pedir que você proteja mais esses dados e eu vou pedir que você tenha esses dados o melhor possível. Você falou, tem prontuários horrorosos, eu abro aqui, parece que passou uma semana e não disse nada, né? Eu tenho um princípio que é o da minimização, eu tenho que manter menos dados possíveis para cumprir a minha finalidade. Então, se a pessoa escreveu 4 páginas e não disse nada, por que eu gerei esses dados? Eu não cumpro com a finalidade. Até o prontuário tem que melhorar nesse sentido, né? É claro que não vai ser da noite para o dia. É claro que isso vai ser um processo. Mas, saindo daqui, sabendo que eu tenho uma lei que me embasa nesse sentido, ou seja, manter menos dados, manter melhores dados, observar o objetivo para o qual eu coletei esses dados, vai tornar o prontuário melhor, vai tornar as bases de dados melhor. E aí não estou falando da saúde, as bases de dados de todo mundo, né? Aquele carinha do telemarketing guardando 15 mil pessoas que não cumprem a minha finalidade, né? Para que na verdade, eu só estou falando com 1.000, porque esse banco de dados é enorme. Isso vai para todas as áreas, né? E aí eu pulo um pouquinho mais, já que a gente já entrou na pesquisa. O artigo 4º, parágrafo 2, o artigo 4º é um artigo que diz aqui que a LGPD não se aplica. E aí eu tenho no parágrafo 2, inciso B, fins acadêmicos. O que isso quer dizer? Para fins acadêmicos, eu não preciso me preocupar tanto. E aí você fala, fins acadêmicos é pesquisa? Não, mas fins acadêmicos é exatamente o que a gente acabou de fazer aqui, todos nós que estávamos ouvindo a pesquisa dos colegas, né, da Amanda, do Roberto. Nós aqui estávamos compartilhando dados pessoais, anonimizados, pseudonimizados, a gente não disse o nome de um paciente, mas havia pacientes. Falou-se de um adolescente, né? Quando a gente aqui compartilha, existe uma liberdade de expressão do meio acadêmico que a LGPD diz, para isso pode tudo. Contanto que você não cometa nenhum outro crime, para a LGPD a gente pode falar aqui do adolescente, a gente pode falar aqui, perguntar sobre qual era o nível de instrução desses pacientes. Tudo isso arrisca se tornar dado pessoal ou ser tornado dado pessoal enquanto a gente está falando. Mas a LGPD me disse no artigo 4º, não, liberdade de expressão no meio acadêmico, não se preocupa com a LGPD. Fala sim, dá sua aula, dá seu exemplo na sala de aula, né? Tudo isso a LGPD não contempla, porque dentro do meio acadêmico existe essa liberdade. E aí o artigo 4º fala assim, agora, para pesquisa, vai olhar o artigo 7º. O que é o artigo 7º? Aquelas bases legais, dentre as quais eu falei aqui, que a gente tem tutela da saúde. A tutela da saúde é um motivo porque o hospital trata dados pessoais. E aí tem um outro, vou complicar um pouquinho só a coisa. Existe um que não é tutela da saúde, que se chama uso para pesquisa, por órgãos de pesquisa. Então, a lei brasileira é a única que me deu uma hipótese de tratamento de todas essas leis de privacidade, a europeia, que é a mãe da nossa lei, digamos assim, né? A lei brasileira contemplou o pesquisador. Ela disse, olha, você tem uma hipótese de tratamento específica para você. Ela está aqui no artigo 7º e ela está aqui no artigo 11, que é o que fala especificamente de dados sensíveis. E aí um último parêntese, antes do doutor me provocar um pouquinho mais aqui, dado sensível não é todo dado pessoal, né? Não é o CPF, CPF não é dado sensível. Todo dado de saúde, todo dado de vida sexual, todo dado político, ou seja, de filiação partidária, esses dados são sensíveis, eles são passíveis de gerar um preconceito
perante o titular ou do titular perante a sociedade, e por isso eles têm um tratamento muito mais restrito. Dados de saúde são sensíveis e, portanto, tutela da saúde também está lá no artigo 11, que é o artigo que diz para que tratar dados de saúde. Seria certo a gente falar que dado pessoal é o dado que identifica o camarada e dado sensível, sei lá, o dado que se ofende com facilidade, de certa forma. De alguma forma, sim. Aquele dado que pode causar um dano psicológico, físico, e que diz respeito a aquilo que possa gerar alguma forma de preconceito contra o titular, é um dado sensível. Você veja que, por exemplo, ficha criminal não é um dado sensível na letra da lei, mas tem advogados que vão te pedir que trate como dado sensível. Agora, saúde, com certeza, é um dado sensível. O doutor Alberto Lemos comentou aqui, para publicar um relato de caso, a CONEP exige passar pelo CEP e, normalmente, o CEP exige assinatura de TCLE. As revistas já estão cobrando essa liberação dos CEPs. Curioso é que as pesquisas em ciências humanas nem passam pelo CEP. Doutor, esclarece o CEP para mim? É o Comitê de Ética em Não Pesquisa. entendi. É o Comitê de Ética. Não passam pelo CEP? Não entendi. Não, Tânia. Às vezes, pesquisas na área de direito, por exemplo, eles nem sabem o que é o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Isso me surpreendeu, né? Eu sei disso porque eu sou casado com um pesquisador de ciência humana, né? E ele não sabia o que era CEP. Veja que eu já fiz pesquisas na área de ciências econômicas e também não sabia a sigla CEP. Então, olha que interessante. Realmente, o Comitê de Ética está muito mais voltado, nesse caso, aparentemente, para os dados de saúde do que em outras publicações. Acho que o IBGE também não, a pesquisa de censo também não passa pelo CEP. Eu acho que as pessoas têm na cabeça muita ideia de que tem que proteger os dados de identificação, né? Então é muito claro para todos os médicos, olha, não posso colocar o nome do camarada aqui na apresentação do caso clínico do serviço, tem que fazer o termo de confidencialidade para o Comitê de Ética e Pesquisa, tem que colher o consentimento do paciente, além óbvio, da parte Mas, às vezes, acho que as pessoas podem não ter tanto cuidado ou tanta noção com esses outros dados, né? E isso foi uma coisa também interessante do ponto de vista da coisa da TI, né? Então, essa coisa, se você tem uma sala que fica aberta, que qualquer pessoa entra e que seu papel está de bobeira em cima da bancada, e eu logo lembrei do controle de infecção, né, com as nossas fichas dos pacientes em cima da bancada, aquela coisa toda, a gente tem uma mania de coletar dado, isso eu nunca te falei, mas a gente coleta dado em folha de papel, a gente tem 15 tabelas de Excel totalmente diferentes e desarticuladas, mais um banco de dados em Access, mais o prontuário do eletrônico, seja ele eletrônico, seja ele em papel, é um pesadelo, assim, de dados. De segurança da informação. Os hospitais... opa! A gente precisa imprimir, mesmo quando a gente usa o prontuário eletrônico. Lá no INE, por exemplo, a gente atende tudo com prontuário eletrônico e a gente tem que imprimir tudo no final e assinar e carimbar. Sim. Isso gera um dado híbrido, né, que pode ser perigoso, porque eu posso modificar depois de imprimir o que eu escrevi no computador, né? Eu acho que existe uma exigência do Conselho Federal de Medicina que exista uma aprovação por eles dos softwares, né, dos sistemas, e aí todos os que não têm essa aprovação têm que obrigatoriamente fazer essa parte de impressão. Isso é ainda muito novo, tá, doutor? A gente está em 2022 regulando a Anvisa licenciar softwares que trabalhem na área da saúde. Na verdade, a resolução começou a valer em 1º de julho de 2022. Então, assim,
você não tinha até aqui uma diferenciação do que era um aplicativo ou um programa e um maquinário. Então, assim, bem ou mal, a gente chegou a um ponto em que, para você poder vender um aplicativo, um software na área de saúde, era obrigatório ter uma caixa para que você pudesse ter a etiqueta conforme manda a Anvisa, com o código de barras conforme manda a Anvisa. Você não podia vender numa loja ou num site e usar dessa forma. É em 2022. E aí o doutor Alberto mencionou, a gente tem que imprimir e assinar. Essa resolução da Anvisa já determinou qual o nível de chave do ICP, né, o Instituto de Chaves Públicas, qual o nível, né, tem que ser usado pelo menos o nível 2, para que a gente possa ter a assinatura digital dos médicos nesses prontuários eletrônicos, que ainda estão sendo regulados também. O prontuário em si ainda não é definitivamente eletrônico, né? E aí o médico possa assinar digitalmente o prontuário eletrônico que ainda está no forno, digamos assim. Então você veja, né? A gente está toda a medicina digital está num tubo de ensaio. Foi acelerado em função da pandemia, mas ainda não é totalmente digital, não pode ser totalmente digital. O compartilhamento de dados foi regulado que entre médicos, para motivo de diagnóstico, né, o Conselho Federal de Medicina soltou uma decisão sobre isso. Eu preciso de uma opinião de um oftalmologista, porque naquele ultrassom que o neuro pediu, enfim, né, foi visto alguma coisa que pode ser um descolamento de retina. Eu vou mandar essa imagem para o oftalmologista. Eu posso mandar por Messenger, por WhatsApp, né? E o Conselho Federal de Medicina, as pessoas, a primeira coisa que olham para mim e falam quando eu entro para trabalhar com privacidade no hospital, numa clínica, WhatsApp, desculpa, mas eu uso. E eu falo assim, não, você não está errado. Ele não é o pior meio para você fazer isso. Contanto que essa imagem que você mandou seja só a foto. E a gente sabe que o output da máquina de exame normalmente vai ter nome, data, né, uma série de outros dados do paciente. Mas se eu mandasse só aquela foto daquele fundo de olho e só perguntasse, oftalmologista, me diz o que eu estou vendo aqui. Perfeito. Tá razoavelmente anonimizado para que esse oftalmologista me responda. Se eu cortar essa imagem e mandar só o que interessa, eliminar lá aquele cabeçalho, o Conselho Federal de Medicina disse, pode fazer, e pode mesmo, como profissional de proteção, eu digo, esses aplicativos de mensagem mais recentes, eles são muito bons em eliminar dados desnecessários, porque eles querem que a foto vá o menor possível, né? Então, é só foto. Você perde dados que você poderia associar ao paciente depois. Mas você tem que garantir que aquela foto que está chegando é só a foto, sem o cabeçalho. Você pode cortar. Então, isso é muito... Isso tem uma experiência nesse grupo da gente, dos infectologistas. Pena que o médico não gosta desse tipo de palestra, né? Um monte já se foi, porque, assim, a gente tem aversão a outra coisa que não seja medicina, mas eu sou interessada, porque lá no grupo dos infectologistas, por exemplo, de vez em quando, eu fico o dia inteiro ligada, com medo de alguém botar uma foto com o nome de um paciente, um exame com o nome, tudo. Mas já aconteceu. Já aconteceu, porque, às vezes, claro, ninguém fica 24 horas... 256 médicos. Ninguém fica 24 horas olhando tudo que entra, impossível. Esse grupo tem dia que entra 500 mensagens, possível. Aí, depois, a gente não consegue tirar. Se não, bom, eu não consigo tirar, isso é um defeito do WhatsApp. Você que é dos que está nesse meio, uma coisa muito ruim é que o administrador ele não consegue cortar uma postagem. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de um colega, não foi por má fé, mas ele recebeu um livro, né? Não é, agora, nesse caso, não é um paciente, mas ele recebeu um livro em PDF e ele achou que aquilo já estava sendo distribuído em PDF e não estava. Era um livro que tinha sido lançado há pouco tempo, colocou no grupo, e só que foi de madrugada, porque ele estava de plantão, mas as outras pessoas estavam dormindo.
E aí eu acordei de manhã com a autora do livro me cobrando, porque eu era administradora do grupo e que eu tinha responsabilidade sobre o que era postado do grupo, só que eu não conseguia mais tirar, porque, de qualquer maneira, nem se fosse eu não ia conseguir, porque já tinha passado várias horas, nem ele Depois de um conseguiu tempo, mais. nem o próprio. Nem ele, um pouquinho, eu acho que são 20 minutos. Nem ele conseguiu, e eu, como administradora, não conseguia. Eu falava para ela, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como. E assim às vezes o cara bota uma foto, a gente tem posto muita foto de monkeypox, porque é muito importante. Olha, esse grupo, quem está nesse grupo pode criticar, porque um critica o outro, porque não gosta do que um colocou, mas todos aproveitam. Quando a gente bota caso que ninguém sabe o que é, arruma vaga para paciente que ninguém consegue botar em lugar nenhum, e a gente consegue saber onde tem, sem ser por baixo dos panos, é por cima dos panos, mas é organizando, e agora a gente coloca um monte de foto de monkeypox. No outro dia, um colega colocou uma foto, ele até cortou o rosto da pessoa, mas tinha um jeito que... Eu falava assim, se essa pessoa conhecer mesmo esse daqui, ele vai conhecer, porque o olho é fogo, né? O olho é muito identificador, muito né? Característico. Aí eu fui, baixei no meu, cortei a foto, mandei a foto para ele, falei, apaga que você botou lá e bota essa, mas isso é porque eu estava ligada na hora, senão não é possível. Aí tem um jeito. Eu vou aproveitar e dar um caso bem interessante. Tá? Tatuagem é um dado pessoal. Então, se eu boto uma foto de um corpo, a gente corta, e aquele corpo tem uma tatuagem, e aí tem uma coisa muito interessante. Existem meios em que essa imagem ser divulgada, ela pode ser inferida como um dado sensível. Porque, por exemplo, tem locais de trabalho que não permitem a tatuagem. E aí, como é que eu falo para alguém? Não, olha, tatuagem é um dado pessoal, mas é uma foto, é a cara, não é uma biometria, não é um dado tratado para ser biometria, não é biométrico, é só um dado pessoal normal. E alguém vai falar assim, mas mandaram para aquela empresa onde uma das regras é não ter tatuagem e o cara tem uma tatuagem escondida, que a roupa não deixou ninguém ver. Isso foi tornado dado sensível porque gerou preconceito, porque é muita coisa que a gente tem que pensar. Por exemplo, também, é bem similar. Eu vou usar uma foto de uma funcionária negra para o crachá dela. É um uso de identificação perfeitamente normal. Né? É um dado normal, está lá no RH, registrado no mapeamento de dados, forma e motivo por que ele foi usado. É só para a identificação daquela pessoa para o crachá dela. Desculpe. Mas aí a empresa vai fazer uma campanha de inserção racial e essa pessoa é uma diretora da empresa e a foto dela vai estar lá imensa na divulgação daquela campanha, inserção racial, dado racial, né? E ela vai falar sobre como a nossa empresa tem uma diretora negra e tudo mais, virou dado sensível. Entende? A mesma foto foi usada naquele termo e aquela divulgação é completamente diferente para motivos de LGPD, porque ali o contexto racial se tornou exacerbado no uso daquela foto. É o mesmo dado. Entendeu? Então, você tem que pensar isso na hora de que pode gerar preconceito. Eu estou tratando um sistema de cotas, um programa de cotas, e vou contratar funcionários na vaga de cotista. Ele pode preencher um formulário diferenciado dos outros funcionários porque ele é cotista? Pode, mas esse formulário diferenciado vai ter que ser tratado diferenciado. Uma pessoa melhor treinada para isso. O doutor falou assim, o doutor Alberto e o doutor Rodrigo já falaram, o conselho de ética isso tem que passar pelo conselho de ética quando eu estou fazendo uma pesquisa médica. E aí eu vou te falar, que bom, a lei já prevê que o dado de pesquisa vai ser tratado de uma forma diferente, vai ter que demonstrar boa-fé para outros órgãos. Por isso, eu tenho uma hipótese de tratamento desses dados pessoais diferente de todas as outras. Porque ela já entende que isso vai ser usado
por gente que está comprometida com ética na hora de tratar esses dados. Significa que eu não preciso me preocupar com a LGPD? De maneira nenhuma. E aí eu vou falar, o Conselho Nacional de Saúde, em 2012, já falava de LGPD, muito antes da gente sonhar em haver LGPD. Por quê? Em 2012, a Resolução 466 obriga que o pesquisador preveja procedimentos que assegurem confidencialidade, proteção e resguardem a imagem dos participantes da pesquisa. 2012. Isso está praticamente transcrito para o artigo 13 da LGPD. Entendeu? O artigo 13 fala de usar dados pessoais para a saúde pública. Né? E está praticamente transcrito ali que segurança da informação tem que estar contido ali, tirado da Resolução 466 do CNS, lá de 2012. Então, assim, já havia a LGPD para o pesquisador em saúde, para a pesquisa clínica, antes de 2018, que é quando a LGPD foi promulgada para nós. Então, você veja que a pesquisa já entende essa necessidade. O doutor Rodrigo fez um... Estou me coçando aqui para fazer 16 perguntas ao mesmo tempo. Eu queria te perguntar, assim, quando o dado pessoal e o sensível, mesmo quando ele é tratado, omitido, guardado, ainda assim você consegue identificar de alguma forma o doente. A gente tinha comentado, acho que do caso de uma pessoa famosa, numa conversa nossa, e eu estava pensando aqui até no caso de uma doença rara, por exemplo, quando tiveram lá os casos de ebola, teve um caso que foi atendido com suspeita lá na Fiocruz. Aí eu fico pensando assim, se esse caso fosse positivo, só tivesse tido um no Brasil, e você tratou maravilhosamente bem todos os dados pessoais. Tirou tudo. Tirou tudo. Pô, obviamente, você tem como identificar exatamente quem era o cara, né, só com uma quantidade mínima de dado. Existe algum tipo de restrição, algum pensamento diferente? Porque isso, teoricamente, pode ser aplicado a várias doenças raras, né? Bom, é um vespeiro, tá? Essa parte... inclusive para nós, profissionais de privacidade, mas a anonimização, existe anonimização e pseudonimização. Pseudonimização é vincular aqueles dados a um número de prontuário, e o número de prontuário é único para aquele hospital, laboratório e tudo mais. Isso nós fazemos regularmente, a área da saúde faz regularmente. A gente pseudonimiza quando a gente tira o nome, deixa só o prontuário ali no nome do arquivo, por exemplo, ou na base de dados. E aí tem uma outra base de dados com o nome do paciente, os dados de endereço e tudo mais. Isso é a pseudonimização. Né? Toda vez que a LGPD fala de uso de dados para pesquisa, ela exige, sempre que possível, anonimizar e sempre pseudonimizar. Ok, até aí a gente está na mesma linha. Mas aí você me falou o quê? Eu anonimizei, mas aquele dado pode ser desanonimizado. Teoricamente, se ele pode ser desanonimizado, ele só está pseudonimizado. Mas não, você falou de um caso. Eu uso a melhor ferramenta do mundo para anonimizar esse dado, mas aquele foi o único paciente. Né? Aquele foi o único caso. Então, ele é muito fácil de você reverter. O caso que a gente conversou uma vez foi uma pesquisadora de dados, né, da área da saúde que decidiu descobrir quem era um paciente de um caso muito específico. Ele estava claramente high profile lá, ele era alguém, e ela conseguiu reverter dados que aquele hospital tinha soltado como dados de pesquisa e descobrir que um deputado que era extremamente visado naquele estado americano tinha ido àquele hospital, estava naquele grupo de pesquisa. Né? Então, você veja, foi obviamente um ataque num sentido de segurança da informação, extremamente direcionado para chegar naquele dado, mas desanonimizou.
E aí você me perguntou quais são os pensamentos a respeito. Mesmo hoje, eu vou aplicar as melhores ferramentas de anonimização de dados e logo ali a gente vai ter um computador tão absurdamente poderoso que ele consiga juntar um volume gigante de dados e desanonimizar tudo aquilo que em 2022 era o melhor possível, né? A gente sabe que isso tem um tempo de vida. A gente sabe que quando a gente aplica uma ferramenta, essa ferramenta diz respeito ao meu tempo. Eu agora, em julho de 2022, fiz o melhor possível, né, em termos de anonimização. Isso está aplicado assim agora. O tempo de vida do dado sendo 5 anos, como o Dr. Alberto explicou, para pesquisa, ou 20 anos para um prontuário médico, né, esperamos que nos próximos 5 ou nos próximos 20 ainda não surja a tecnologia que vai quebrar a minha criptografia, a minha anonimização, qualquer coisa que eu esteja usando, né? E isso é aceito, óbvio, por todas as leis de privacidade ao redor do mundo, que, olha, eu fiz o meu melhor, tudo bem, a autoridade... Se os dados vazarem, eu vou ser chamado à autoridade, talvez, né, dependendo do tamanho do vazamento, para mostrar minhas ferramentas e dizer, olha, isso aqui era o que dá para fazer, né? E aí eu conversei isso com o doutor até bem recentemente, né? Não é uma questão de ser, é uma questão de quando eu serei atacado. Então, aquela coisa assim de que, ok, aconteceu um incidente, aconteceu um ataque, as minhas ferramentas não impediram, né? Alguém conseguiu, houve um problema. Tá, mas por que isso foi explorado? Como isso foi explorado? Haviam vulnerabilidades? Todo sistema tem vulnerabilidades. A urna eletrônica tem vulnerabilidades? Né? Assunto da hora. A urna eletrônica tem vulnerabilidades? Ela tem vulnerabilidades. O que é risco? Risco é a chance da vulnerabilidade ser explorada. Isso é importantíssimo. Ok, eu detectei vulnerabilidade no meu sistema, mas qual a chance de alguém usar essas vulnerabilidades contra mim? E o quanto de risco que aquela tecnologia elimina, né? Então, você... Exatamente. Né? Ela elimina outros riscos. A urna eletrônica maiores, elimina riscos inerentes ao papel, né? Que são muitos. Né? Gente botando mão e contando papel é um risco monstruoso comparado a uma solução lógica que esteja isolada da internet, como é a urna atual. Ela tem outras vulnerabilidades? Tem. Qual a sua solução para essas vulnerabilidades? Né? E agora, quais os riscos que a sua solução soma ao processo eleitoral? Estou aproveitando que estamos aqui, né, na crista da onda com isso. A gente vai botar o votinho de papel. Qual é o risco daquela impressorinha de papel que saiu aqui do lado da urna, né? Eu, que quero causar um problema numa sessão eleitoral, vote o meu candidato na urna eletrônica, olhe para a impressora, estou falando de um agente malicioso, esse cara é um hacker, como qualquer hacker, tá? Bota o meu candidato na urna eletrônica, olho a impressão de papel e, para tentar desacreditar o processo, fale, não é em quem eu votei. Esse voto aqui atrás do vidro não é o meu. E aí bota um desses em cada sessão, entendeu? Esse risco existe, porque existe um agente malicioso. Você tem que pensar no que o hacker vai fazer. O hacker não está só digitando código. O hacker é qualquer pessoa que esteja explorando vulnerabilidades de um processo. Entendeu? Exatamente. Tânia, diz aí. Você está no mudo. Uma coisa que... Um identificador que, para quem vai depois pegar os dados para tratar, seria maravilhoso, espetacular, era o CPF. Mas existe sempre uma restrição de você colocar, inclusive, numa TCLE, onde você coloca o nome completo e a assinatura do paciente, colocar o CPF, que eu já não entendo, porque está o nome completo, está a assinatura do sujeito, mas não pode colocar o CPF. Bom, eu não entendo, mas entendo um pouco, porque o CPF é inconfundível, cada um só tem um. Em compensação, quando você vai tratar dados,
porque isso acontece muito. O sujeito, o nome tem um T, bota 2 T's, tem 2 Santos, bota só Santos. E, às vezes, a gente, na hora de juntar os dados, a data de nascimento não corresponde àquele cara. Se a gente tivesse o CPF, nada disso aconteceria. Isso é uma verdade que a gente não pode fazer. Não estou falando que os dados serão expostos, mas para a equipe da pesquisa. Olha, na verdade, existem princípios, né? Um deles é o da minimização. Então, o que a doutora está falando? A gente bota o CPF, o nome, a assinatura, o cartão nacional de saúde é mais um numerinho que todo mundo vai ter, né? Haja número, porque o cartão nacional da saúde podia ser só o CPF. Né? Não, tem 8, sei lá, 12 números, é enorme o cartão nacional de saúde. O cartão nacional de saúde é gigante, ninguém vai decorar isso. Então, assim, se existe o princípio da minimização, seria realmente melhor que a gente focasse num só. Né? E que esse fosse o CPF. Não é errado que seja isso. Né? É porque tem muita gente que trata o CPF como um dado sensível, né? Não para princípio de LGPD. Né? Mas assim, não, meu CPF, é meu banco. É porque fica sendo uma coisa financeira na cabeça de muita gente. Como se roubaram o meu CPF de todo mundo. É como se roubar o meu CPF fosse acabar comigo. Só que, assim, de verdade, o CPF é a coisa mais fácil de descobrir em 2022, de todo mundo. Né? E quando surgiu o Pix, as pessoas me perguntavam, mas aí eu não vou botar meu CPF, né? Melhor eu criar um número. Eu virava e falava assim, não. Sinta-se na obrigação de colocar no Pix, de vincular um banco seu, o seu CPF e o seu número de celular. Falei para todo mundo isso. Sinta-se na obrigação, porque se você não fizer, pode vir o agente malicioso e fazer por você. E aí alguém que queira te pagar vai colocar, o CPF do cara, não tem como não ser ele. Né? E aí foi alguém, porque você deixou seu CPF livre, não colocou ele em nenhuma instituição financeira, foi alguém lá e colocou para dar golpe no seu nome, para falar, me paga. Você vai me pagar no meu CPF? É óbvio que sou eu. Mesmíssima coisa o número de celular. Então, mesmo que você não vá dar para Pix, mesmo que você não vá fornecer a ninguém, eu não quero fornecer meu CPF para me pagarem via Pix, porque eu não gosto de fornecer CPF, mas vincule ele a uma instituição financeira sua, a uma conta sua. Mesma coisa para o seu celular, porque aí o cara vai lá dar aquele golpe do WhatsApp, que forja o seu perfil num número que não é o seu, e fala assim, para você ter certeza que sou eu, paga para o meu celular, tá? Paga para aquele número, porque eu ainda não troquei meu Pix. Vai dar uma confiança para essa pessoa de pagar naquele número. Né? Ou seja, o golpe está mais facilitado porque eu não bloqueei o meu número de celular num banco meu. E a doutora tem razão, seria muito mais fácil se fosse tudo só pelo CPF. Agora, e a tendência é essa, na verdade, que a gente tenda a unificar as coisas num dado que seja irrepudiável. Né? Pessoal pesquisando, colocando seus dados, suas bases de dados em blockchain. Por quê? Porque a principal contribuição da blockchain é o não repúdio. Né? Então, a qualquer momento eu vou chegar lá e vai estar naquela blockchain, porque todo mundo está olhando. Né? E o não repúdio, um dado perfeitamente distribuído pode ser acessado, né, de qualquer lugar, ninguém vai roubar ou deletar esse dado. Mas aí né? Ele é indeletável. Indeletável. E aí é um vespeiro 2, maior ainda, mais do que a anonimização. O dado pessoal... Quem é indeletável? Indeletável, o dado em blockchain. O blockchain... Não, quem essa tecnologia faz com que um dado não possa ser alterado. É a tecnologia da criptomoeda. Marcelo, me fala se eu estiver falando besteira, mas ele junta um bloco de informações e ele transforma um bloco ou uma informação num pacote e ele coloca nesse pacote um código de barra que dentro dele leva a informação do bloco anterior. Então, cada transação, cada informação que você insere, leva nela
um pouco da informação que foi inserida anteriormente. E isso é muito louco, porque se, por exemplo, no caso da criptomoeda, está lá, Rodrigo transfere R$50 para a Tânia. Aí isso já gera uma impressão digital. Depois, Tânia passa para Marcelo, já leva mais uma outra coisa que leva um pedaço dessa informação. Se alguém chega para entrar nesse sistema e falar assim, vou transformar esses R$50 em 5 milhões, porque eu sei que a Tânia tem 5 milhões lá, então vou enriquecer o Rodrigo. Mesmo que ele consiga fazer isso, existe uma outra informação, um outro bloco de informação que contém essa. Então, ele teria que alterar múltiplos blocos e o mais interessante ele teria que alterar, e todas as milhões de pessoas que veem a transação teriam que concordar com essa alteração. Porque eles têm uma cópia. Todo mundo que usa o sistema tem uma cópia do banco. Então, o cara tem que alterar várias transações, porque está na impressão digital a transação anterior, em todas as máquinas do sistema ao mesmo tempo. Isso foi demonstrado até agora inquebrável. De usuários. Isso é bom ou é ruim? É maravilhoso. Isso é bom por muitos motivos. É um sistema distribuído. A informação perfeitamente distribuída não se perde. Né? Mas então, você não vai apagar, não vai deletar. Ela não pode ser adulterada. Né? Então, assim, como tem milhões de pessoas vendo a mesma coisa, milhões de pessoas estão aceitando essas transações. Isso é a mineração da criptomoeda, como a gente fala. Né? Todo mundo está processando aquela grande cadeia de informações. Minerar é ajudar o pessoal a processar mais um pouquinho. Mas qual é o problema, a dor de cabeça disso? Os defensores da criptomoeda vão falar assim, mas não é o Rodrigo. O Rodrigo deu o exemplo, né, do Rodrigo passando para a Tânia, passando para o Marcelo. Mas, na verdade, não é o Rodrigo. É um número gigante, que equivale ao Rodrigo, passando para um número gigante, que equivale à Tânia, que depois vai passar para um número gigante, que equivale ao Marcelo. Então, isso, teoricamente, está pseudonimizado. Né? Não é um dado pessoal. Mas não é bem verdade. O que vai acontecer ao longo do tempo? A minha carteira do Marcelo vai ser uma coisa que depois de um tempo vai ser possível entender que são as transações do Marcelo naquele número gigante, do Rodrigo naquele outro número gigante, da Tânia naquele outro número gigante. Essas transações vão sendo tornadas dados pessoais. Por que eu falei que esse é o Vespero 2 e o Vespero Mor? Não existe solução para isso em leis de privacidade. Isso é debatido, isso é extremamente debatido, mas a verdade é que a gente também quer a permanência dos dados. A gente também quer dados confiáveis. Né? Um dos princípios da LGPD, da GDPR, que é a lei europeia, de todas essas leis, é que o dado tem que ser o mais confiável possível. Então, para motivos de pesquisa, isso é excelente. Porque, como eu falei, o dado que eu torno pesquisa para o resto da vida dele, que teoricamente tem que continuar, ele tem que ser ótimo para o resto da vida e para todo mundo que acessar aquela pesquisa. É óbvio que eu preciso, sim, demonstrar um esforço em anonimizar esses dados. Né? O pesquisador precisa... E, normalmente, o pesquisador já o faz. Né? Você já publica metadados, você já publica a pesquisa nas suas conclusões. Mas nem sempre é possível. E até a publicação, isso é dado pessoal que vai ser conferido por pares, né, que vai passar adiante. Tudo isso é dado pessoal por muito tempo. E aí, o que eu falei lá no começo? Todo dado pessoal precisa ter um tempo de vida declarado. Tá? Obrigado, doutora Paola, falando aqui no chat. Todo dado pessoal tem que ter um tempo de vida declarado. Né? Então, como eu mantenho os dados de pesquisa? Eu anonimizo, porque o dado anonimizado mesmo, aquele dado que não tem como voltar ao titular, ele não é mais um dado pessoal, para motivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se eu puder provar que esse dado não tem como ser retornado àquele paciente, àquele titular, aquele pesquisado na pesquisa econômica, no IBGE, na pesquisa eleitoral, que é uma pesquisa de dados sensíveis também. Né? Esse dado deixou de ser dado pessoal. Se eu publico ele nesses termos, ótimo.
Ele pode viver ad eternum, sem ser dado pessoal, né? Ele é um dado anonimizado. As ferramentas para anonimizar atualmente são perfeitas? Para o meu tempo, sim. Para daqui a 5, para daqui a 20 anos, veremos, né? Computação quântica não é só uma coisinha de colchão quântico, coach quântico. Não, computação quântica é realmente quântica. E ela é impressionante por isso. Ao invés da gente computar dados passando por um filete de elétrons, a gente está computando dados passando elétrons em diversos formatos por aquele filete e lendo do outro lado. Isso multiplica a nossa capacidade de computação em uma ordem de 8. Entendeu? Eu ouvi que agora vai ter o próximo celular, já vai ser quântico. Já estão estudando. O problema maior do quântico atualmente é que é muito difícil você determinar como o elétron sai e lá na outra ponta, aquele outro lado, ler como o elétron sai. Para ser computação quântica é isso. O elétron sai de uma forma diferente e ela tem que ser lida dessa mesma forma. É melhor morrer logo, gente, que eu não vou conseguir. A chance da gente transformar essa palestra em uma palestra de blockchain ou de computação quântica é enorme. Mas, na verdade, não vamos chegar lá. Só para passar isso, eu queria voltar numa questão específica da parte da privacidade, mas passa um elétron ou não passa um elétron. O teu computador registra 0 ou 1. Tá? Isso. E o computador quântico pensa que é uma bolinha de tênis. Não tem o top spin, ou então aquele efeito para a bolinha morrer ali perto da rede. Então, o computador quântico é um jeito que você consegue ver qual é o sentido da rotação do elétron. E aí ele consegue perceber como que ele está girando. Então, em vez de marcar 0, 1, você vai conseguir marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai aumentar seu poder de processamento em 8 vezes, porque você vai conseguir registrar uma quantidade maior de... É isso? Aprendi com você, mestre. Isso. Não é nem em 8 vezes, é exponencialmente. Então, se a gente agora tem aprendeu muito bem, pelo menos. Exatamente Alguém isso. que eu conheço. Se a gente agora tem um bit de 0 ou 1, né, a gente vai ter, quando você acrescenta o terceiro bit, digamos assim, a terceira leitura, o 0, 1, 2, você multiplica os dois primeiros. Então, é exponencial em 8. Né? É elevado. Né? Então, assim, é bem legal. Mas, realmente, a gente não está aqui para essa computação, para falar especificamente dessa computação. Mas, pensando nisso, a anonimização atual tem ferramentas. A gente vai precisar desenvolver ferramentas melhores à medida que a computação for evoluindo e quebrando essa anonimização, né? Ganhando a capacidade de desanonimizar. Eu tinha uma pergunta um pouco, talvez, voltada para a minha prática. Eu, ontem, fui discutir casos clínicos na clínica médica e a chefe da clínica médica estava respondendo uma pesquisa de LGPD. Que dado que eu acesso, para quem acessa e tudo mais. Né? E as nossas discussões eu coloco num banco de dados que eu criei, que eu alimento do meu computador, poderia alimentar dispositivo móvel e alimenta um banquinho de dados numa nuvem. Né? Tá fora da intranet do hospital. Já sinalizaram para a gente que eu daqui a pouco vou ter que parar com isso. Então, você veja, uma ferramenta prática para um não programador colocar, sei lá, se você parar para pensar, a tua nuvem, ela tem lá o teu bloqueio de usuário, né? Você tem que digitar a tua senha para entrar, só você acessa, ela tem lá o seu nível de segurança do teu provedor, seja ele o Google, seja ele quem for, mas empresas grandes que você entende que tem uma boa privacidade de dados ou uma boa segurança, não sei se é boa privacidade, e eu fico me perguntando duas coisas, né? A primeira é que você estava falando, olha, eu fiz o melhor possível. Quando eu li para o começo do meu trabalho do doutorado, a lei ela era um pouco geral, e eu posso não estar atualizado, mas eu tinha a impressão de que ela me daria
o mínimo necessário para que eu pudesse fazer determinadas atividades. Ela ainda é geral desse jeito, ou ela pede que a gente faça o melhor que tem disponível para 2022? A pergunta é ótima. Vamos lá. Todo mundo sempre vem me perguntar assim, não sei o que, pode. Pode. A resposta inicial é pode. Tudo pode, mas a questão é como pode? Por quê? Você falou de dados indo para fora da intranet do hospital. O titular, o paciente, foi informado desse compartilhamento de dados? Né? Existe uma política de privacidade dentro do hospital, da Redditor, por exemplo. A Redditor tem um programa de privacidade bem avançado. Né? A política de privacidade da Redditor, por exemplo, contempla que o titular vai usar não apenas... a controladora, né? O controlador, vai usar os dados não apenas para a tutela da saúde, mas, em alguns casos, para uso de pesquisa. Uhum. Né? Então, contemplando isso, a gente já tem aí as duas hipóteses de tratamento cobertas, por assim dizer. Eu disse para o paciente que o dado dele seria usado não só para prontuário, não só para tratá-lo, não só para a saúde dele, mas também poderia ser usado para pesquisa. Ótimo. Aí, mais à frente, na política de privacidade, né? Quando eu informo como esses dados serão tratados, né? Não é o porquê, não é o para quê, é o como. Como esses dados serão tratados. Eu avisei que talvez eu use uma nuvem, né, para a guarda desses dados, para motivos de backup, para motivos de... Provavelmente foi bem estudado, sim, teria que ir lá na política de privacidade para dar uma olhada. Né? Terceira etapa, essa nuvem configura compartilhamento internacional de dados, porque se eu estou numa nuvem da Amazon, 99% do tempo, sim. E aí eu sou profissional de nuvem da Amazon, certificado, e aí eu vou te falar, mas o hospital está pagando uma função lá na Amazon, que é regionalização, para que os dados nunca saiam do Brasil. Então, o meu data center da Amazon é o lá de São Paulo. Né? Só que, acima dessa cláusula contratual, a Amazon respeita mais a cláusula de permanência. O que é essa cláusula? Os dados estarem sempre disponíveis. Portanto, existe uma chance que o data center de São Paulo, para não derrubar os meus dados, tenha mandado para Buenos Aires. Porque essa cláusula é considerada mais importante do que essa cláusula. E a Amazon diz para você no contrato, embora seja muito difícil que você tenha lido, entendeu? Que para manter seus dados sempre disponíveis, eles podem ter que ir parar em Buenos Aires. Né? Então, normalmente, sim, vai contemplar tratamento internacional. Então, você me pergunta, pode? Pode, mas você informou o titular disso? Você informou a pessoa que você está pesquisando disso? Outra coisa, todos os artigos que permitem os dados para pesquisa especificam órgãos de pesquisa. Órgãos de pesquisa são administração pública direta ou indireta ou organizações privadas sem fins lucrativos. Né? Muitas vezes a gente cai nessa segunda, realmente. O pesquisador cai nessa segunda. Quando ele não cai, ele vai ter que usar uma das outras hipóteses, seja a tutela da saúde, seja o consentimento. Né? Se eu tenho consentimento, se ele assinou o consentimento entrando no hospital, que os dados dele podem figurar em pesquisas, é uma boa hipótese de tratamento para pesquisa. E aí muita gente olha para mim nesse momento e fala assim, mas não precisa de consentimento para tudo, Marcelo? Não. Para a hipótese de tratamento tutela da saúde, eu não preciso coletar consentimento. Ele entrou no meu hospital, ele entrou no meu laboratório para fazer um tratamento, para fazer uma consulta, para fazer um exame, e ele está lá para isso, eu me embaso em tutela da saúde para atender aquela necessidade dele. O consentimento não é a hipótese pela qual eu vou tratar os dados do paciente. Esse é um vício que todo mundo que lida com LGPD
tem que o tempo inteiro lutar contra. Consentimento não é necessário em todos os casos. Consentimento é, inclusive, uma hipótese, às vezes, difícil de sustentar. Mas, para pesquisa, em muitos casos, para pesquisa de laboratório, para pesquisa com motivos para fins lucrativos, o consentimento é a mais importante. A ANS, um plano de saúde, na hora de traçar perfil do usuário com as tuas informações, devia te informar de que ele vai usar as tuas informações para isso, né? Devia, e devia te dar as ferramentas para que toda decisão tomada sobre você de forma automatizada seja encaminhada para você. É óbvio que nenhum plano de saúde faz isso. Uma coisa um pouco mais polêmica. Seu CPF na farmácia para motivos de desconto. O motivo não é o desconto. O motivo é um cadastro. Claro. Se o motivo for o desconto, o tempo de vida do dado é só até a maquininha do cartão aprovar o pagamento. Então, olha só, me dá seu CPF para eu te dar um desconto, vai até o caixa da farmácia e aprovou. Apaga meu CPF aí atrás, por favor, porque aprovou meu pagamento aqui. O desconto está dado. O tempo de vida do dado para desconto é até o pagamento, né? Mais grave do que isso. Farmácia me dando desconto para apresentar minha carteirinha da Unimed, da Amil, da Cassi, qualquer que seja o meu plano de saúde. É obrigatório, é importante, é imperativo que o paciente seja informado que, nesse momento, o meu plano de saúde sabe quais remédios eu estou comprando. Ninguém se dá conta disso, fica parecendo uma bondade da farmácia e do plano de saúde. Juntos, uma benesse de ter o plano de saúde e receber um desconto, porque eu dei minha carteirinha da Unimed na farmácia. Não! A Unimed vai saber os remédios que eu estou comprando na farmácia. Isso entra num perfil meu dentro da Unimed, até para pensar em reajuste, até para pensar no que ela vai autorizar de exames para eu fazer depois ou não. Entendeu? Essa decisão automatizada... Ninguém fala, nunca imaginei isso. Por um acaso, graças a Deus, meu plano de saúde não dá desconto para nada. Quando me pedem, eu falo, meu plano de saúde não dá desconto nenhum, aí eu não dou. Mas não, e aí você vai me perguntar, Marcelo, você dá? Claro que eu não quero pagar R$300 num remédio, se dando meu CPF eu vou pagar 110. Mas a carteirinha do plano de saúde, gente, isso é muito importante você estar falando, sabe por quê? Porque o cara vai lá e depois, na hora que vai renovar, ele vê a quantidade de medicações que você toma, se elas são contínuas ou não, se você mentiu ou não sobre doença pré-existente, que todo mundo mente, porque se não mentir, não entra. Se você disser que você tem um membro da família tem uma doença crônica, a família toda entra em carência, até passar os 2 anos. Então, com esse dado, eles podem simplesmente saber tudo que eles estão precisando para analisar o perfil daquele cliente. Exatamente. Tem várias farmácias. Um dos maiores processos da LGPD, que foi de 10,5 milhões, foi para redes de farmácias. E elas continuam praticando. Né? Então, assim, pagar. É uma coisa... Não, e algumas até já pagaram, mas continuam praticando e a reincidência dobra. Todas elas praticam. A Venância e a Pacheco são 100% de te pedir. E a reincidência dobra a multa. Então, assim, elas ainda estão ganhando muito dinheiro, seja de laboratório, seja nos convênios com planos de saúde. Né? Não vou dar a exatidão aqui, né, o volume da coisa, mas são campeãs junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, junto com as telecoms. Né? Todos sabemos das telecoms, mas isso é fugindo um pouco do assunto. Mas fugindo um pouco do assunto, mas indo diretamente do que o doutor falou. O tratamento dos meus dados de forma automatizada para tomadas de decisão é um direito do titular que seja o mais transparente possível e que o titular possa ir lá e cobrar desse controlador. Por que você recusou o meu plano de saúde? Por que você recusou o meu aumento sei lá, estou querendo aumentar o meu seguro de vida. E é um caso. Por que o seu sistema... foi o sistema. Não interessa.
Você tem que me explicar por que esse algoritmo me recusou. Você está brincando, ninguém vai falar isso para você nunca, você vai ficar 100 A anos. lei, aí é que está, nós temos uma lei nova, né? Muito reforçada por PROCONs e Senacom. Então, o consumidor de 30 anos atrás, quando foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor, é hoje o titular de dados. 30 anos depois, ele ganhou mais um conjunto de leis com a mesma capacidade disruptiva do mercado que foi o Código de Defesa do Consumidor. Né? E é não à toa que os PROCONs são os principais. Assim. PROCON e Ministério Público é quem mais vai à justiça em relação à LGPD. Né? Mas o consumidor pode entrar no site da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existe lá uma ferramenta de denúncia já para a gente, enfim, né, informar e ir além. Mas fugimos um pouquinho. E também estamos um pouco no horário, né, doutor? Sim, chegamos 10 horas da exatamente noite. 10 horas, que é o horário que geralmente a gente vai... Gente, meus contatos estão aqui. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Tá? Foi um prazer trazer essa exposição para os doutores, para todos os doutores. Agradeço demais o convite da Cierge. E é aquilo, vamos espalhar a palavra da privacidade, porque assim é como a coisa vai acontecer. Se vocês acham, para quem acha assim que bobeira, não pega, não sei o quê, 180 operadores de telemarketing foram proibidos de trabalhar 2 dias atrás pelo abuso em ligações. Então, assim, se alguém sentiu a diferença na quantidade de vezes que o telefone tocava e era aquele numerinho desconhecido chato, nas últimas 72 horas, agradeça a LGPD, porque a Autoridade Nacional e o Senacom foram lá fechar 180 operadores de telemarketing. Sensacional. Né? Obrigada. Então, é para isso que a gente está aqui. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Por favor. Está todo mundo cansado também. Eu tenho a intenção de fazer uma atividade mais prática sobre o uso de dado na prática clínica no final do ano pelo Cierge. Eu já comentei isso com o Marcelo e com mais 2 colegas, de montar um simpósio da Cierge, da mesma forma que a gente fez, Tânia, no ano passado, o de como publicar um artigo científico, que foi um sucesso, fazer uma coisa bem prática sobre dado, mostrando ferramenta e discutindo coisas bem práticas da vida de todo mundo. Então, de repente, a gente ainda vai conversar mais ainda sobre isso esse ano. Tá? Então, em nome da diretoria toda da Cierge, para mim um grande prazer, que eu já sou amigo do Marcelo há algum tempo, de receber e poder discutir assim, coisas que eu achei infinitamente interessantes. A Tânia, pela quantidade de perguntas, acho que gostou bastante também do clube de hoje, porque tem é um tema realmente muito presente no nosso dia a dia. Então, te agradeço muitíssimo, Marcelo, pelo teu tempo. Um grande prazer aí te receber aqui. Eu vou encerrar aqui. Eu agradeço o convite mais uma vez. Agradeço as perguntas, doutora Tânia, doutor Rodrigo, todo mundo que participou, doutor Alberto também participou bastante no chat. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e fico à disposição. Só vem falar comigo, qualquer dúvida, qualquer contato. Tá? Meu Instagram tem bastante informação, eu coloco todos os dias da semana alguma coisinha. Pode vir lá, seguir, perguntar. Estamos à disposição e à disposição da Cierge para mais ações do tipo. É sempre importante mesmo informar todo mundo dessa parte. E eu falei com o doutor Rodrigo, se eu falar meia dúzia de médicos, já vai ser muito importante. Então, eu agradeço todo mundo que ficou aqui até o fim, porque é muita gratidão mesmo. E é um trabalho que eu escolhi fazer. Muito obrigado, gente.